Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos em dois sentidos ao nosso episódio do podcast A Psi Descomplica e bem-vindos a mais um ano que acaba de se iniciar com novas chances, novas oportunidades e estamos aí para ver o que este ano nos reserva, ou melhor, o que nós estamos pensando em fazer para este novo ano. Vamos refletir um pouco sobre essa temática durante esse mês de janeiro. Mas antes de trazer para vocês o nosso conteúdo deste episódio, eu já te convido a seguir as nossas páginas, as nossas redes sociais, @TV Promessa Viva. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no YouTube. É sempre uma satisfação para nós estar produzindo conteúdo de valor para agregar a sua vida. E nesse caso específico, nossa primeira temática é mudança. Olha que conveniente. E antes de entrarmos na temática sobre as mudanças, quero trazer a vocês uma informação muito importante, que é a campanha do Janeiro Branco. Nós estamos aí no nosso primeiro mês do ano, nós temos muitos meses que trabalham com cores, né? E cada cor traz uma temática específica. E justamente no Janeiro Branco nós trabalhamos a ideia da saúde mental. E eu gosto muito de fazer a analogia do branco com a saúde mental, com o novo ano, justamente porque nós estamos aí escrevendo novas histórias, novos contos, novas poesias, novas oportunidades. Mas para que nós consigamos escrever novas oportunidades, novas histórias, nós precisamos primeiro entender como que eu estou mediante essa escrita, como que eu estou me portando para escrever tal história, tal poesia. E aí a nossa temática do podcast de hoje é mudanças. Como se adequar, como lidar com elas? Muitas pessoas trazem a ideia do ano novo como sendo um marco divisor de águas, né? Algo que é fenomenal para a vida delas, que é significativo, que é simbólico. Para outras, o dia do ano novo, a virada do ano, é somente mais um dia, vai anoitecer e amanhecer, e mudou ali de 2024 para o 2025, no caso do ano em que estamos. Mas o que nos chama a atenção de fato é com que intenção, qual a minha intencionalidade, o que eu quero para este novo ano. As mudanças, elas vêm a partir dessa minha reflexão do que eu quero. Desde uma mudança planejada, ou seja, eu pretendo mudar de carreira, eu pretendo ter um filho, então eu começo a fazer o meu planejamento familiar, eu começo a organizar as minhas questões pessoais como finança, como organização da casa, buscar entender sobre o universo materno, enfim. Quando se trata de uma mudança de área de trabalho, eu preciso conhecer aquela área em que eu quero atuar a partir de agora, estudar um pouco mais, conhecer o mercado de trabalho, conhecer as oportunidades que eu posso ter naquele lugar. Tudo que exige mudança, exige busca de conhecimento, existe estudo, exige que você vá estudar, vá se capacitar. Mas e quando as mudanças vêm de forma inesperada? Quando elas vêm sem um preparo, sem nenhuma ideia, como por exemplo, a perca de um emprego, onde você estava acostumado a ter o seu rendimento mensal para custear a sua vida, suas despesas e por aí vai. Quando se trata da perca de alguém, de um ente muito querido. Infelizmente, eu ouço algumas pessoas dizerem assim: todos os finais de ano acontecem muitas tragédias. Nós tivemos aí no ano de 2024, no finalzinho, alguns acidentes com aeronaves, algumas percas muito significativas, enfim. As mudanças, as percas sempre existem, mas existe um fato de estar próximo ao fim do ano que parece que faz com que a nossa percepção fique mais acentuada, fique mais atenta, justamente pelo significado do novo, pela expectativa do novo. E quando essa mudança inesperada, como a perca de alguém, a perca de um trabalho acontece, nós não sabemos muito bem como lidar com isso. E essa é uma questão que nós precisamos estar constantemente trabalhando a ideia de que nós não temos o controle das coisas, que nós não temos a administração da vida nas nossas mãos como nós gostaríamos de ter,
e como às vezes acreditamos ter. Então é muito importante que sim, nós nos preparemos para coisas impossíveis de acontecerem como sendo possíveis, como a perca de um emprego, a perca de uma pessoa muito querida. Nós não desejamos o falecimento daquela pessoa, mas é inevitável, pois a vida ela é finita, ela vai acontecer em uma hora ou outra a sua finitude para alguém ou até mesmo para mim. Então eu preciso ter essa noção. Lidar com a morte para muitas pessoas é muito desconfortável, afinal ninguém quer perder alguém querido, mas é algo que precisamos estar preparados para quando isso acontecer, não perdermos completamente o sentido da nossa vida. Eu tenho alguns pacientes, em especial, que por perder uma parte muito querida da sua vida, ter atrelado todo o significado da sua vida a essa pessoa, essa vida torna-se inexistente. Ela tem plena condição de saúde, ela tem plena condição financeira, mas ela já não tem aquela parte a qual ela elegeu como sendo o significado, o sentido da sua vida. E aí, com essa perca, com algo não preparado, algo não esperado, toda uma cadeia de vida acaba se perdendo. Então, as mudanças, elas precisam acontecer na nossa vida. Sim, sejam elas planejadas, sejam elas inesperadas e principalmente sejam elas internas. Afinal, nós estamos falando de um novo ano, do zerar as chances. Hoje nós temos algumas chances já vividas nesse 2025, algumas que ainda viveremos. Então, o que eu quero? O que eu planejo, o que eu desejo, o que eu almejo para isso? Muitas mudanças podem te deixar desconfortável, pode. Muitas delas podem sim te deixar desconfortável. Porém, muitas delas também te levarão a um lugar que você acreditava não ser capaz de alcançar. Então, não tenha medo da mudança. Abrace suas emoções, abrace o desconforto daquele momento, entenda que emoção é aquela, acolha aquela emoção, dê significado para aquilo que está acontecendo na sua cabeça. Entenda que mudanças são necessárias para que nós consigamos, de fato, ter a vida que nós queremos ter, mas para isso nós precisamos ser intencionais. E aí é muito comum que nessa época nós venhamos com aquela bela listinha de coisas, não para o Papai Noel, não, mas uma listinha de coisas que eu quero fazer, coisas que eu quero mudar. E aí eu já te convido a assistir o nosso próximo podcast, que vai falar exatamente sobre as metas realistas, possíveis e como evitar a frustração nesse novo início de mais um ano nas nossas vidas. Tá? Desde já agradeço a você por ter participado do nosso podcast até aqui e espero você no nosso próximo episódio com o tema das metas, as possibilidades, a realização sem termos a presença da frustração. Eu sou Lucélia Santos e termino aqui o nosso podcast sobre mudanças, te lembrando que mudanças são sempre necessárias. Por mais que elas nos deixem desconfortáveis, muitas vezes elas querem nos ensinar que aquele espaço já não é compatível com a grandiosidade que nós temos e que sim, nós podemos ressignificar uma vida e contemplar uma vida ainda mais bela do que aquela que nós já temos. E que se ela hoje não está tão bela, as mudanças também podem te levar a um lugar incrível. Basta que você veja onde você está mirando a sua atenção, onde está indo os seus olhos. E eu tenho certeza que você conseguirá entender todo um processo a partir da sua ressignificação de pensamento. Nos vemos no próximo episódio.